This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o Growthaholics, avalie o podcast com 5 estrelas pela plataforma de áudio que você utiliza. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem o nosso conteúdo. Chegamos a um marco histórico deste podcast, 250 episódios, sim, 250 episódios com muitos insights e é um prazer estar com você todas as semanas desde 2019, levando discussões e ideias que eu espero que agreguem ao seu dia a dia e ao seu negócio. No episódio de hoje, a gente conta uma história que une o passado e o presente. Hoje eu converso com os fundadores da The Ônibus, Breno Moraes e Mariana Malveira, uma startup que tivemos o prazer de acompanhar aqui na Ace desde o surgimento até a venda para um grande player do mercado internacional. E nós fizemos a negociação desse deal. Para discutir esse tema, eu trouxe o Mike, que é cofundador aqui na Ace Ventures e acompanha de ônibus desde o início, e o Otávio Pimentel, que é sócio da Ace e é head da nossa área de M&A, Ace Advisors. Duas figuras que conhecem bastante a história de tudo que aconteceu. Dá o play. Estou aqui, hoje casa lotada, casa cheia, para a gente falar sobre uma história, a gente contar juntos aqui uma história aí de mais de 10 anos, que a gente teve a oportunidade de acompanhar ao longo de toda a trajetória, e eu estou muito feliz aqui de dar boas-vindas para o Breno, que é CEO aí da The Ônibus. Tudo bem, Breno? Fala, Pedro. Fala, pessoal. Tudo bom? Tudo ótimo. E eu também estou aqui com a Mariana, que é co-founder e líder de produto, tecnologia e relacionamento também na The Ônibus. Tudo bem, Mari? Oi, tudo bom? Tudo ótimo. E estou com meus dois sócios aqui, Mike Einstein, que faz horas que não aparece aqui no nosso podcast. Tudo bem, Mike? Tudo bem, Pedro? Tudo bem, pessoal? Faz tempo mesmo, saudade. É isso aí. E esse que já é figurinha carimbada aqui, Otávio Pimentel, direto de Fortaleza. Tudo bem, Otávio? Fala, Pedro, tudo bem? Mais uma vez aqui, hoje para contar uma história bem legal, né? Tô animado aí pra gente explorar um pouco mais aí a história da The Ônibus. Isso, essa, como eu falei, é uma história que a gente acompanhou ponta a ponta, viu toda a luta, né? A gente sabe que não foi fácil chegar até aqui, e é uma história que tem um final muito feliz, que a gente anunciou há um mês mais ou menos, uma aquisição, né? A The Ônibus foi comprada por um player israelense, que a gente vai chegar lá, mas antes eu queria voltar no tempo e perguntar aqui para o Breno e para a Mari, por quê, né? Por que vocês criaram a The Ônibus, né? Que na época tinha outro nome, era Brasil by Bus, e tinha outro foco também, tinha um outro twist aí que vocês exploravam. Então conta um pouquinho da inspiração inicial e depois a gente fala um pouquinho da trajetória de vocês, dos aprendizados que são muito ricos. Boa. Eu vou começar e eu tenho uma visão da história que depois acho que o Breno pode complementar, mas tudo começou em uma viagem na Índia. Então eu estava lá trabalhando depois de me formar, o Breno estava viajando o mundo depois de uma experiência no Panamá, e eu lembro exatamente do dia que o Breno chegou na Índia, inconformado com o mercado corporativo e louco para fazer alguma coisa diferente. E pilhado, vamos fazer alguma coisa diferente, não quero mais trabalhar para grandes corporações, quero criar meu próprio negócio. E dali a gente começou a ter ideias e pensar em possibilidades do que a gente poderia fazer. E durante a viagem vieram várias ideias e principalmente ideias relacionadas à viagem que a gente gosta tanto. E dali que surgiu a ideia. Acho que complementa aí, Breno, e aí qual que foi a primeira configuração, né? Como é que ela aterrissou em ônibus? Por que foi isso? Qual que foi a tua inspiração? Cara, eu acho que nessas ideias aí que a gente estava discutindo na época, nesse período na Índia, a gente teve a oportunidade de viajar bastante. Então, eu
eu comecei minha viagem na cidade onde a Mari estava trabalhando e comecei a subir para o norte, né? E lá, basicamente, viajando de trem e de ônibus, que são as formas mais econômicas de viajar na região, né? E logo na minha primeira viagem, a Mari me apresentou uma empresa, que é a Redbus, é uma empresa provavelmente uma das maiores do mundo no rodoviário, líder disparada na Índia hoje em dia, e desde aquela época, né? E era uma plataforma que vendia passagem de ônibus, era algo que eu ainda não tinha visto em outras regiões, né? Eu tinha uma experiência de viajar de ônibus aqui no Brasil, que era sempre, sei lá, época de faculdade, alguém tinha que atrasar no trabalho ou faltar em uma aula para passar na rodoviária, comprar passagem para o resto, para a gente fazer uma viagem junto, né? Então tinha sempre aquela negociação, aquela coisa. E quando eu vi essa plataforma, primeiro surpreendeu, eu falei, pô, isso aqui vai facilitar minha vida como viajante, né? Então a Mari já tinha me dado a letra. E só que no dia da viagem, o que surpreendeu mais ainda foi era um ônibus relativamente simples, a saída do ônibus era na frente da casa da pessoa, a pessoa não falava inglês muito bem, tinha um pedacinho de papel com o nome de todo mundo, e ela estava lá na frente do ônibus com um pedaço de papel que ela passou numa lan house, viu quem que eram os passageiros, anotou o nome de cada um e foi lá receber os passageiros. Então aquela pessoa sem computador em casa, com um veículo que ela comprou, ela conseguiu vender pela internet, né? E a gente aqui no Brasil tinha as empresas, né? São já empresas super tradicionais, grandes, né? Estamos falando de grandes empresas comparado com lá na Índia, que é um mercado bem pulverizado, pessoas donas de 1, 2 veículos, né? E a gente começou a olhar para isso, pô, por que no Brasil não vende online? Né? Por que a gente, aqui como estrangeiro, está conseguindo se mobilizar, né? E lá não, os estrangeiros não conseguem comprar no Brasil, precisam passar numa rodoviária, né? E aí a gente começou a amadurecer essa ideia, né, Mari? Eu acho que a gente passou pela área da saúde, educação, por várias coisas, mas foi, acho que aterrissando no como a gente pode facilitar a vida dos viajantes aqui no Brasil. Bom, legal. Até aí tudo bonito, né? Tudo legal, a ideia, mas aí vem a vida real e acontece, né? E a gente sabe que uma empresa B2C, né, que tem essa característica, normalmente é associada a altos investimentos em marketing e tudo mais. Então, conta pra gente, e vocês, eu sempre dou como exemplo as estratégias aí que vocês usaram de SEO, com as rodoviárias, vocês sempre foram muito criativos ali nas estratégias de aquisição, e sempre muito preocupados aí com a experiência do usuário também, né? Isso vem muito aí da Mari, né? Do background de designer, lá de olhar, sempre muito preocupado assim, com a experiência. Mas contem pra gente um pouco como é que vocês tiraram do chão um negócio B2C, que é tradicionalmente atrelado a grandes investimentos, com criatividade, né? O que vocês fizeram? A gente estava até falando um pouco disso hoje mais cedo, antes da gente entrar aqui, refletindo hoje. Na época eu tinha 26 anos, a Mari 22 quando a gente começou. Eu tô para completar 39, já com os cabelinhos brancos, então já faz tempo que a gente está nessa jornada, mas começamos muito novo, né? E a gente não sabia nada, absolutamente nada. A gente sabia o que a gente queria fazer, o problema que a gente queria resolver. E quando a gente voltou dessa viagem, né, basicamente também gastamos o que não devia viajando. Rapidamente a gente foi atrás de um trabalho, cada um, para ter aquela renda mensal, começar a se estabilizar. E, em paralelo, a gente foi amadurecendo essa ideia, trabalhando no projeto. Então, acho que o primeiro desafio era, a gente não sabe nada de tecnologia, como é que monta um site, como é que eu trago o conteúdo de uma empresa para a plataforma. E começamos, a gente precisa conhecer gente, conversar com as pessoas, entender se tem pessoas também interessadas em fazer parte disso, ajudar a gente nisso. E começamos a jornada, né? Então, eu lembro, acho que a primeira coisa que a gente fez foi um cartãozinho de visita. A Mari criou um logo rapidinho, a gente fez um cartãozinho e saímos conhecendo gente, né? Na época, o André, que trabalhou comigo anos antes, a gente foi tomar uma cerveja, conversar sobre o projeto, se interessou bastante e entrou com a gente nessa jornada. Então, a gente começou o projeto, vamos falar assim, com 3 pessoas diferentes, características, experiências, etc., sem dinheiro para investir em contratar engenheiro, contratar uma agência, mas
dividindo o seu tempo, investindo o seu tempo, suas noites, seus finais de semana para criar isso. E a gente levou quase 1 ano nesse processo de criação, e quando a gente foi chegando próximo do lançamento, né, que o negócio começou a ficar tangível, a gente já abriu o CNPJ, fechou as primeiras parcerias, abriu a conta bancária, criou um site, integrou com o primeiro fornecedor, integrou com o meio de pagamento. O PayPal tinha acabado de chegar no Brasil, a gente precisava de uma solução que permitisse que estrangeiro conseguisse comprar também, que na época ninguém tinha uma solução que viabilizava isso. Então começou a chegar perto, e foi nesse momento também a gente, precisamos de dinheiro, né? A gente tem aqui nosso trabalhinho, tem o dinheiro mensal, mas a gente sabia que em algum momento a gente ia ter que parar e entrar de cabeça, focar, acho que todo o nosso tempo nisso, e a gente não tinha nenhuma certeza de quando ia vir o dinheiro, né? Assim, se as vendas iam acontecer, quanto tempo ia demorar, e então não dava para contar, né? E fomos aprendendo também, conversamos com um monte de gente, fomos entendendo, na época, acho que o ecossistema aqui de Venture Capital no Brasil também estava num momento acho que uma fase inicial, um momento de amadurecer, muito dos jogadores atuais vêm daquela época também, acho que era um momento muito legal de estar vivendo aquilo, né? E a gente foi aprendendo, e eu acho que uma dessas conversas, um amigo em comum aí que na época trabalhava na Endeavor me apresentou o Mike, né? Então falou, tem um cara aí que você tem que conhecer, tá abrindo uma aceleradora, sei lá, acho que vocês vão gostar de se conhecer. E aí fomos tomar um café no Itaim, um dia que eu lembro muito bem, viu, Mike? No Santo Grão, no Itaim, eu lembro bem aonde foi, na prainha lá fora. Pois é. Aí pegamos lá um papel, fomos rabiscando lá um pouquinho mais ou menos a ideia, né, do que a gente está tentando fazer, e pouco depois veio o convite para a gente entrar na primeira turma da ACE, nosso primeiro investidor, né, e parceiro até hoje, né? Então, acho que esse momento aí, é um pouquinho que a gente falei bastante, né, Mari, também, mas é um pouquinho que a gente estava relembrando aí nesse dia. O engraçado do nosso lado foi, primeiro, chegou o hippie, recém-chegado da Índia, querendo vender uma solução de ônibus aqui no Brasil, tomando café comigo, veio pelos caras da Endeavor. Falei, isso aí não vai. Aí, pior ainda, trabalha com a irmã, o dia que der briga de família, já era. Minha irmã co-founder, isso aí não vai. Né? Eu saí da reunião, assim, você não sabia, eu saí daquele café falando, esse troço aqui, e o mercado de ônibus para estrangeiro, pior ainda, nicho, não tem mercado, isso aqui também não vai. Mas, né, como a gente aposta nos empreendedores e não na ideia, peraí, alguma coisa tem, né? Acho que vai, né? Aí eu falei com o Pedro, aí vocês vieram apresentar no nosso comitê de seleção, né? Aí a gente começou a ver, mas peraí, os caras estão relativamente cedo, mas já tem toda essa infraestrutura que você falou aí, né, Breno? Tem isso, tem aquilo, tem um outro. Isso aqui vai ficar maior. Vamos apostar nos caras. Se der briga de família, a gente se vira. E foi assim, né? Começou a primeira turma de aceleração da ACE ever, né? Vocês vieram junto com a gente, aprendemos juntos, né? Muita coisa que vocês não sabiam, muita coisa que a gente não sabia. Uma das vantagens que a gente tinha é que a gente já tinha empreendido antes, digitalmente. Falou, alguma coisa a gente tem aqui para compartilhar com a galera. Mas a gente foi construindo junto, vocês ajudaram a gente a construir a ACE, né? Acho que a gente é muito grato também pela parceria aí todo esse tempo. Tempão, muito bom. Legal, é verdade. E, Mari, vocês entraram no mercado altamente competitivo, complexo de atuar, né? Para não dizer um mercado ainda bastante fragmentado, bastante amador do ponto de vista de tecnologia, né? Quer dizer, as empresas de ônibus ainda se adaptando. Então, assim, lista um pouquinho das estratégias que vocês usaram ali nesses primeiros anos para gerar aí o volume que vocês precisavam. Boa. Primeiro passo que a gente decidiu foi focar nossas vendas para estrangeiros viajando pelo Brasil. Isso funcionou muito bem até a Copa do Mundo de 2014, que foi quando os nossos concorrentes da época começaram a se adaptar a isso também. E aí já não éramos mais os únicos. Teve a Copa do Mundo, 7-1,
passamos uma vergonha ali, e os estrangeiros foram embora. E a gente se olhou com um escritório novo, investindo em crescimento de time, e viu que focar só em estrangeiro não seria mais suficiente. A gente precisaria focar em melhorar o mercado rodoviário e trazer os brasileiros para dentro da Brasil by Bus na época. Então, a gente mudou a estratégia e começou a olhar para o nosso público brasileiro com mais força do que a gente olhava antes. Depois disso, a gente teve altos e baixos de vendas, né? Então, essa transição de público foi bastante doído. E uma das estratégias que a gente adotou foi criar, vamos dizer, hot sites específicos focado nas viações e nas rodoviárias para ter um alcance maior das buscas para quem ainda não conhecia Brasil by Bus na época. Então, foi um caminho doído até começar a dar certo. Eu lembro que foi um período bastante conturbado, que a gente tinha os dias contados ali de caixa e de sobrevivência. Já estávamos pensando em plano B, plano C, plano D, e até que deu certo e a gente voltou a crescer e a ficar saudável financeiramente. Então, assim, em outras palavras, o cara procurava lá rodoviária Goiânia e caía, na verdade, numa página da Brasil by Bus com o widget lá para o cara comprar, e aí vocês fechavam parcerias com esses caras, e foi muito em cima do SEO, né? E muito em cima das estratégias de busca, que é o que dá para fazer sem precisar investir em mídia e tudo mais, né? Então acho que teve muita criatividade aí no meio. Só complementar, acho que pegou muito também a parte de pago, viu, Pedro? A gente, assim, os primeiros anos, não sabia nada de marketing pago. Então começamos trabalhando com freela, agência, verba muito pequena, então era sempre uma pessoa muito júnior, investia pouco tempo na gente, mas a nossa estrutura ia crescendo e a gente ia aprendendo, né? Até acho que um belo momento a gente decidiu, vamos a gente fazer aqui, porque a gente não tem tanta experiência, mas pelo menos a gente tem mais tempo do que para investir nisso, quebrar a cabeça. E a gente foi descobrindo nessa época também, acho que além do SEO, que funcionou muito bem, que, por que será que esses lugares têm um comportamento melhor do que a Brasil by Bus, né? Quando a gente olha os indicadores. E a Brasil by Bus a gente entendia que quem não falava inglês não associava a ônibus e também não lembrava da marca depois, né? Então foi inclusive desses aprendizados que anos depois a gente decidiu mudar nossa marca de Brasil by Bus para de ônibus, né? Também acho que vem desse período aí de aprendizado, né? Eu queria aproveitar o gancho aí, você falou, né? Vocês dois falaram, a gente faz muita coisa sem grana. Acho que se a gente for falar um pouco de investimentos, vocês ficaram anos na resiliência sem levantar dinheiro adicional, né? Era a grana da Ace, e eu acho que o que é super interessante é o que vocês conseguiram fazer com muito pouco dinheiro. Esse aprendizado que você falou agora, Breno, se tornou rotina, vamos dizer, para vocês, né? Se tornou algo que vocês exploraram muito bem, conseguiram fazer a empresa crescer com mínimo investimento ou nada, e depois o pouco investimento adicional que vocês levantaram, perto do tamanho do negócio, é impressionante o que vocês conseguiram fazer com quase nenhuma grana, e ainda mais se a gente for comparar com a concorrência, né, no Brasil, que levantou boladas de grana, né, e vocês seguiram uma rota quase bootstrap aí. E eu acho que isso é uma história muito legal, muito, muito interessante, né? Vocês conseguiram fazer né, trabalhar com pouco dinheiro, e isso é um aprendizado que vocês vão levar para a vida e para ensinar para quem está começando, sabe? Como fazer sem grana, né? E vocês fizeram isso anos a fio, até recentemente, né? Se a gente for pensar no montante capitalizado, né? Muito, muito legal, acho que é uma história boa de aprendizado para todo mundo. Legal, obrigado, Mike. Acho que a gente foi atrás do dinheiro no começo, né? Não quer dizer que a gente não buscou, mas quando a gente entendeu que talvez ele não fosse chegar, né? Eu acho que foi um momento de o que está ao nosso alcance, o que a gente pode fazer para isso dar certo sem depender de terceiros, né? Eu acho que é uma coisa que a gente exercitou muito ao longo dos anos, e foi deixando a gente cada vez mais confiante, mais resiliente, assim, de saber que a gente vai...
se a gente quiser, a gente consegue chegar do outro lado, né? Então, focando nas batalhas certas, né? Mas sim, foi, acho que um período bastante aprendizado aí. Desde o começo o pensamento era: a gente tem que conseguir se manter, ser sustentável financeiramente, e vindo o dinheiro, a gente conseguindo levantar, vai ser importante para crescimento, né? Mas a gente tem que conseguir se virar sozinho e fazer acontecer sem depender disso, porque a gente sabia que isso poderia significar o fim do projeto, da empresa. E se a gente agora, enxergando o deal, né, que aconteceu aqui, 11 anos, né, quase, da formação da empresa, vamos comentar um pouquinho o que aconteceu, né? Primeiro, Breno, o que aconteceu com o mercado de lá para cá, né? Vieram players, o mercado meio que se consolidou, se profissionalizou, e como que foi, né, esse processo para chegar até uma saída, né? O pessoal às vezes idealiza e tal, mas assim, a gente sabe que é bastante tortuoso, idas e vindas, enfim, não foi um negócio do dia para a noite. Comenta um pouquinho do mercado primeiro, né? O que aconteceu com o mercado de lá para cá, e um pouquinho sobre a jornada aí até o M&A. Daí, se a Mari quiser complementar também. Legal. Cara, eu acho que contextualizar um pouco o mercado, né? Quando a gente começou, próximo de 3% das vendas do setor eram pela internet. Então, na época, as empresas, a maioria não vendia online ainda, algumas nem tinham site, ou quando tinha, não tinha venda. E acho que até pelo desenho do mercado rodoviário aqui no Brasil, que é um mercado altamente regulado, talvez um pouco menos hoje em dia, mas ainda assim, e onde as empresas tinham um monopólio do ponto de venda, que eram as rodoviárias. Então, tinha pouco interesse de inovação, e o mercado rodoviário foi ficando atrasado quando a gente compara com hotéis, com aéreo e outras, vamos falar assim, modais do turismo, né? E de lá para cá, assim, esses 3%, hoje eles são próximos de 40%, está entre 30% e 40% as vendas pela internet, então já é extremamente representativo para as empresas de ônibus. Para algumas empresas um pouco mais focadas nisso, o share de venda online já é bem superior a isso. De lá para cá também o mercado foi ficando mais competitivo, então ele tinha que correr atrás para alcançar recuperar o tempo perdido, vamos falar assim. Então, desde liberação para as empresas poderem cobrar o preço que elas decidirem, que faz mais sentido, seja numa promoção ou cobrando um pouco mais caro em época de alta demanda. Antes era algo que era altamente controlado, hoje elas têm maior liberdade para isso. Com o tempo, né, novos modelos de negócio, desafiando a forma que o mercado está regulado, com a entrada da Boozer, alguns outros jogadores aí também brigando para mudar a estrutura regulatória do setor. E na nossa época, né, acho que contemporâneos, né, outras 3 empresas começaram um pouco depois que a gente, mas mais ou menos naquele mesmo ambiente, né, que seguiram o caminho de Venture Capital também. Com o tempo, esse mercado foi se consolidando, e hoje acredito que tem 4 plataformas diria que com 70% das vendas pela internet, e o restante pulverizado entre as empresas, outras plataformas, etc. Então o mercado também foi se consolidando nesse sentido, e começou a ficar, eu acho que começou a ficar mais atrativo, muito atrativo para alguns jogadores, né? Então, na época tinha uma visão que o mercado rodoviário era um péssimo negócio para se investir, é um mercado que não cresce, altamente regulado, cresce lá 1%, 2% ao ano, mas quando a gente via aqueles 3% da venda online, a gente sabia, isso aqui não vai crescer 1%, 2% ao ano, isso aqui vai dobrar todo ano, isso aqui vai... é exponencial o crescimento dentro desse setor, né? E ainda com muito espaço para crescer. E da mesma forma que no Brasil a gente está passando por esse momento de transformação, isso acontece a mesma coisa praticamente no mundo inteiro. Diferentes estágios de desenvolvimento, diferentes soluções, mas acontece a mesma coisa. Então, se a gente pegar a América Latina como um todo, eu acho que além do Brasil, Argentina e México, um pouco, vai Colômbia hoje em dia também, Chile, mais avançados na venda online, também resultado desse trabalho ao longo dos últimos 10 anos. Ainda tem mercados que estão começando agora, tem muito espaço para crescer, para se digitalizar. Quando a gente olha México, por exemplo,
quer entrar no México, tem as suas particularidades, como o Brasil. O Brasil tem Pix, né? Hoje em dia, nas vendas online e e-commerce, Pix tem uma representatividade gigantesca, pau a pau com cartão de crédito, né? Lá no México também tem seu modelo de Pix, vamos falar, tem o nome deles, né? Mas tem suas particularidades, e cada região é seu momento, né? E da mesma forma, e aí a gente começou a acompanhar um movimento que é, em cada um desses países, trabalho de plataformas, de consolidação, etc., mas também um movimento de algumas empresas com uma visão de tentar consolidar isso a nível global, né? E isso sempre eu acho que sempre atraiu muito a gente, quando a gente começar a pensar, qual que é o próximo passo? Quando que a gente vai sair do Brasil para, sei lá, outro país, tentar resolver esse problema em outro lugar, exercitar, né, o hábito de viajar, de conhecer coisa nova, era algo que a gente sempre quis, e começamos a conhecer essas empresas, né? Então, quem são essas pessoas que estão fazendo isso em outras regiões? Porque no fim do dia, entre empreendedores, eu acho que tem muita empatia, né? Até com concorrentes aqui no Brasil. Eu ia falar a maioria deles, mas é de todos eles, cara. Eu conheço pessoalmente, tem uma boa relação. Obviamente, a gente não, se for tomar uma cerveja, tem coisas que a gente não vai falar, mas respeito muito a jornada deles, sei o que custa, né, para fazer isso acontecer. Então, a gente foi conhecendo jogadores de fora, e lá para 2017, a gente começou a entender que tinha um potencial forte de M&A no nosso setor, de consolidação. Então, a gente começou a ser sondado por algumas empresas, recebemos uma primeira proposta naquela época, eu falei 2017, mas acho que foi lá para 2016 e depois uma retentativa em 2017, né? A gente chegou a engajar, foi a nossa primeira experiência de, preço, né? Qual que será que é o preço? Como é que defende? Nossa, o que eles querem dizer com esse contrato? O que são esses termos? Então, diria que foi uma primeira imersão que a gente teve, né, para entender um pouco as regras do jogo, como é que funciona, o que a gente quer da vida, funciona para a gente, não funciona, como chegar em algo que seja bom para os dois lados, e assim vai, né? Mas na época não avançou, então chegou um momento que a gente entendeu também na forma que estava se construindo aquilo que não era o momento, mas a gente começou a olhar para isso de uma forma mais propositiva, vamos falar assim, né? Então, quais são as empresas que a gente tem uma maior sinergia ou que estão trabalhando nisso? Vamos conhecer essa galera, vamos visitar lá, vamos conhecer os fundadores, ver se tem sinergia, ver se pode ser uma possibilidade a gente unir esforços para um sonho maior, vamos falar assim, né? E lá para 2019 a gente fez um tour, começou a conhecer essas empresas, já conhecia digitalmente, né? Mas a gente fez questão de ir lá conhecer de perto também, tomar um banho de loja, conhecer outras formas de organizar a equipe, conhecer a jornada de cada um, e assim vai, né? E depois eu acho que nesse momento começaram algumas conversas, né? Então, algumas abordagens, e se, né? Como que seria isso? E foi um trabalhinho assim, a gente foi amadurecendo até 2020, quando começou a pandemia, né? Então, veio a pandemia, a indústria inteira de viagem, todo mundo se fechou para módulo sobrevivência, né? Então, acabaram as conversas, era troca de boa prática, o que você está fazendo para sobreviver, né? Então, nisso, acho que as pessoas, entre empresas, né, teve muita colaboração, mas acabou a conversa de M&A aí, né? E foi lá para, acho que final de 2021, começo de 2022, quando começou a estabilizar um pouco pós-pandemia, muitos dentro do setor do turismo, né? Então, tinham empresas capitalizadas antes da pandemia que conseguiram atravessar e estavam esperando o momento certo da retomada, e outras empresas que sofreram muito, né? Então, teve muita compra e venda durante esse período, né? E é um período que, obviamente, quem vendeu foi na necessidade, muito provavelmente teve que abrir mão de preço, por exemplo, de sujeitar talvez algumas condições que provavelmente não faria antes, mas faz parte do jogo, né? E acho que quando terminou a pandemia, a gente assim, tinha conseguido sobreviver à pandemia, assim, depois acho que é uma outra história aí também, dá 1 hora de conversa aqui, depois o Mário pode falar também dessa parte, né, da pandemia, mas falando de M&A, a gente voltaram a essas abordagens, né?
Então, as conversas voltaram. Eu diria, se a gente for falar com o grupo que a gente de fato fechou, com o grupo Travelier, o nosso primeiro café juntos ali foi 2 anos atrás, né? Então, foi uma construção de 2 anos para cá, até isso se tangibilizar numa, sei lá, preço e condições acordado pelos dois lados e formalizar uma proposta e trabalhar nisso, foi um processo diria que de 2 anos para cá, né? Com idas e vindas, vamos falar assim. Atenção, empreendedores e empreendedoras. Com certeza, vocês já pensaram naquela pernada final da sua jornada empreendedora, na saída, no exit. Pensando nisso, a Ace Advisors, que é a boutique de M&A aqui da Ace Ventures, em parceria com a Future Dojo, prepararam uma imersão de M&A. O Exit Academy acontecerá nos dias 16 e 18 de julho, 100% online, e você vai ter a chance de aprender com os melhores do setor, descobrir estratégias de M&A e se inspirar com cases reais, além de acessar a nossa metodologia exclusiva que a gente utilizou para chegar num patamar de mais de 30 exits aqui na Ace Ventures. Mergulhe nas etapas do M&A em tecnologia, explore os desafios de um deal internacional, desvende as motivações por trás das aquisições com especialistas como Diego Sanches, que é o head de M&A da Sankhya, e Pierre Schurman, que é co-founder e CEO da Nuvini. Saiba mais e faça sua inscrição pelo link na descrição desse episódio. Espero ver você lá. Eu acho que tem um take muito legal aqui, que é muitos empreendedores, eles acham que o processo de M&A ele só começa quando você contrata uma assessoria ou quando você está indo para o mercado. Mas eu acho que tem um exemplo muito legal aqui do Breno e da Mari, que é, eles vieram criando relacionamento com players externos, players estrangeiros há bastante tempo. E quando você olha para um processo de M&A onde você bota na tecla ali que agora eu vou fazer esse processo, agora eu estou aberto para começar uma negociação, você ganha muitas casas na frente, né? Ao invés de você começar um contato frio, primeiras abordagens, você já conheceu esse pessoal pessoalmente, você já, como o Breno comentou, você já teve um banho de loja, você já foi visitar o cara, já teve um contato olho no olho. E eu acho que quando a gente pega todo o processo que a gente viveu com a de ônibus, esse trabalho anterior de relacionamento estratégico, de visitação, mesmo que não com o intuito de M&A naquele momento que a Mari e o Breno fizeram, foi um fator meio que decisivo aqui para a gente conseguir fazer um processo, inclusive competitivo, né, com esses players internacionais. Então, isso aí é o que eu comento para vários empreendedores. O processo de M&A, ele começa muito antes. Primeiro, com alinhamento interno ali, entre sócios e etc., e também fazendo relacionamento no setor. Você chegar em um player com a porta muito mais quente, aberta, já tendo relacionamento, já entendendo que já existia um namoro prévio, isso vai aumentar muito as chances de sucesso para se fazer um êxito, para se fazer um M&A. Então, acho que esse é um caso bem legal aí, que fica até como dica para os empreendedores que pensam em vender a empresa no futuro, e criando relacionamentos estratégicos ao longo da jornada, para quando for o momento de dar start de fato no processo, você já ter essas portas mais abertas, que tenho certeza que vai facilitar bastante aí o processo, o relacionamento e até mesmo os termos e condições, porque já fica muito claro o que é que vai acontecer, quais são as sinergias, porque isso já veio sendo explorado há certo tempo. Então isso é um take muito legal aí como dica para os empreendedores. É verdade. E Mari, aí veio a decisão de vocês trazerem aí alguém para ajudar vocês na negociação, né? Que é, enfim, no mínimo, assim, desgastante. No mínimo desgastante, né? É super longo, super estressante. Então, comenta um pouquinho da decisão de trazer, inclusive, ajuda de dentro de casa, né? No caso, a Ace Advisors. Como é que foi esse processo? Comenta um pouquinho do teu lado aí e como é que foi segurar aí a emoção no meio de tantas idas e vindas, que é uma negociação de M&A que não é simples, não é fácil. Boa. Bom, trazer alguém para ajudar, a gente sabia que era essencial, não é nossa especialidade e não tem várias tentativas, né, para dar certo, então é um caminho muito que precisa ser bastante assertivo. E o primeiro pensamento que a gente teve foi em quem a gente já confia e já tem relacionamento, já conhece o trabalho que pode nos ajudar. Então, tanto a Ace quanto o escritório jurídico
vieram dessas relações construídas e dessa confiança no trabalho que a gente já tinha. Então, foi mais ou menos assim. E segurar a emoção, a gente segurou? Teve que segurar, né? Mas foi bastante desafiador no processo, porque é um processo intenso, exige muito de todo mundo que está envolvido, e a operação e a vida continua na empresa. A gente continua com as pessoas trabalhando, com metas para bater, com todos os nossos planos anteriores que precisam continuar e não podem pausar. Então, para mim, pessoalmente, esse equilíbrio entre a transação e a gestão do dia a dia foi a parte mais desafiadora do processo. Porque às vezes você tá crente, não, agora resolveu e tal, e no outro dia não, foi tudo por água abaixo e tal, e segurar nesse processo é complexo. E aí, Otávio, como é que é para você que foi o advisor aí que ficou na frente desse deal, como é que é negociar, inclusive, com estrangeiros, né? No meio inclusive, do conflito aí de Israel, né? Que é um player israelense, a Traveler. Como é que foi esse processo aí do seu lado? Eu vou te falar, Pedro, que assim, a gente está acostumado a fazer aqui várias transações, a gente já tem um track record bem estabelecido aqui na Advisors, mas tem transações que vêm para marcar. E eu acho que a de ônibus, o processo todo, toda a história que a gente viveu, é uma transação que acho que assim, eu nunca vou esquecer. Porque não foi uma transação fácil, foi uma transação bem complexa, né? Tanto internamente como externamente. A gente tinha vários desafios, inclusive de cap table também, que ao longo das negociações foram surgindo, e a gente teve aí vários momentos onde a gente tinha um processo competitivo, a gente não estava só conversando com um player, era vários players internacionais aí que a gente vinha conversando, que já havia um relacionamento passado, e como o Breno comentou, era um momento de consolidação no setor, então as operações estavam acontecendo e o Brasil virou meio que um holofote desses players internacionais. Então, assim, em paralelo, que foi um processo complexo e difícil, foi um processo de muito aprendizado também no meio do caminho, porque a gente conseguiu fazer um processo aqui onde a gente teve que negociar com várias culturas diferentes, e a gente viu a particularidade de cada um desses players na mesa de negociação, né? Então eu lembro aí o Breno comentando, né? A gente começou, acho que as primeiras conversas aí, de fato, para o M&A com um processo mais estruturado, ali no comecinho, no primeiro trimestre, segundo trimestre ali 2022. E a gente veio concluir a transação no mês passado aqui, né? A gente está gravando esse podcast em julho, a gente concluiu ali em maio e junho de 2024. Então foi um processo que foi uma montanha-russa de sentimentos. Porque teve momentos onde a gente achou que estava tudo dando certo e a transação caiu. E depois voltou. E aí teve outro player que voltou a se interessar de novo e colocou uma proposta na mesa. Só que acho que para o processo dar certo e para o sucesso que a gente teve aqui, eu acho que uma coisa que foi muito legal também, que foi um alinhamento geral que a gente fez com o Breno, com a Mari, com os outros acionistas, qual é o valor que a gente está mirando, né? Onde que a gente está mirando? Qual que é a nossa estratégia para fazer essa transação? Qual que é o nosso propósito por trás? E eu acho que isso segurou muito ali o ímpeto e a vontade da gente concluir a transação com esse player. E falando um pouquinho aqui da parte da negociação, da cultura, é algo completamente diferente, né, Pedro? A gente está acostumado aqui a fazer transações tanto nacionais como internacionais, mas quando você olha para um M&A que a gente chama cross-border, né, que é um M&A internacional, você vai lidar com várias particularidades, porque são culturas diferentes, são modos diferentes de lidar com as coisas, são maneiras diferentes de se expressar, e no começo teve um quesito ali de própria barreira de linguagem, né? Você se esbarra muitas vezes no momento da negociação com isso. E aí mas eu entendi isso, mas era aquilo que eu queria dizer, e isso traz uma certa complexidade também para a transação. É mais desafiador, é mais burocrático, são players estrangeiros que às vezes não conhecem o Brasil e é a primeira vez que eles estão fazendo uma aquisição, então dúvidas e formas diferentes de se calcular eventualmente o número vão surgir, e a gente tem que saber colocar nossa expertise aqui, saber manejar para conseguir manter ali o propósito por trás da transação e ficar algo bom aí para as duas partes, né? E eu acho que, em particular, na transação aqui da de ônibus, né, que não é surpresa para ninguém, a gente fez a transação com um player israelense. Então, além de toda a complexidade da transação em si, a gente ainda pegou um momento de um conflito civil,
dentro do país, né? E isso mexe com as emoções, isso mexe com a própria forma de como a gente vai estar se portando e o potencial comprador também. Então foi um desafio, acho que aqui, assim, que é incomum da gente ver no M&A, que é você pegar um país ali onde está no meio de uma guerra, está no meio de um conflito, e mesmo assim os caras continuaram na mesa. Eu acho que isso foi meio que algo surreal, assim, para mim, sabe? Quando o conflito lá em Israel, ele estourou, eu lembro que eu mandei uma mensagem para o Ben e para a Mari falando, putz, pessoal, e agora? O que é que acontece, né? É algo completamente externo aqui, algo completamente que a gente não estava esperando, e será que o deal vai cair? Como que vai ficar? E o deal, pessoal, por incrível que pareça, ele só pausou durante uma semana. Logo depois que o conflito estourou, a gente já voltou aqui às negociações e a gente já voltou a falar dos contratos e etc. para fazer o negócio acontecer. Então, acho que assim, foi algo que bem incomum no que acontece no M&A e que teve essa montanha-russa de sentimentos aí que ninguém estava esperando, porque são fatores externos que a gente não controla. Então, acho que isso foi um aprendizado muito legal aí, inclusive imagino como deve ter sido para o Breno e para a Mari e para os outros acionistas ao longo do processo. Porque foi difícil segurar a emoção. Eu acho que esse deal aqui ele teve muito mais emoções do que um deal mais padrão ali do M&A. E foi legal, foi um aprendizado muito interessante. E, de novo, foram vários fatores na mesa aí que a gente teve que ir aprendendo no meio do caminho para estar lidando com as emoções e estar mantendo esse negócio de pé. Porque foi bem desafiador. Agora, Breno, você que participou aí ponta a ponta da criação do negócio e do deal, a gente conhece muito empreendedor, né? Você também. E chega uma hora no meio da jornada, começa a ficar cansado, como quer jogar toalha. Que você dá de conselho para quem está nos ouvindo aqui em relação a esses períodos aí de baixa? Você mencionou a pandemia aí que trouxe o faturamento da empresa próximo de zero aí em pouquíssimo tempo, né? Como segurar a onda no meio de tudo isso aí, né? Como trabalhar o emocional? Como pensar sobre isso? Boa pergunta, hein, Pedro? Cara, eu acho que eu posso falar um pouco da minha experiência, né, que talvez possa aplicar para outras pessoas. Eu acho que logo no começo a gente entendeu que não ia, assim, muito rápido a gente entendeu que não ia ser fácil e que a gente podia plantar, a colheita ia vir no momento que tinha que vir, né? A gente não estava no nosso controle, né? E eu acho que nos primeiros anos, né, pegar as primeiras grandes crises, eu acho que a gente tendia a levar de uma forma mais emocional, mais sofrida, mais, tipo, é o fim do mundo, né? Pô, sem dormir, corpo sentindo, tudo. E eu acho que para mim, pessoalmente, né, com algumas perdas pessoais, para mim mudou totalmente a perspectiva do que eu colocava de sofrimento no trabalho, né, assim, falei, pô, calma aí, essas coisas é só mais um problema, amanhã vai vir outro, isso aqui é um pouco maior que o de ontem, vamos encarar, né? Então, acho que é a primeira, sei lá, tentar identificar rápido o problema e encarar, né? Só que não deixar isso sugar a sua saúde mental. Eu, ao longo dos anos, aprendi a me adaptar, a ter uma rotina de esporte, tentar dormir melhor, tudo aquilo que a gente lê nas revistas, que o pessoal fala, ó, o passo do CEO, não sei o quê, que antes eu achava que, isso tem que ser tudo, né? E no fim eu fui descobrindo que, cara, para eu ter um equilíbrio, uma saúde de vida mesmo, né? Ter equilíbrio na minha vida, eu preciso ter outras coisas, né? Preciso me cuidar, preciso me alimentar melhor, dormir melhor, fazer um esporte, fazer o que eu gosto, né? Ter tempo para mim também, não só 24/7 no trabalho, ter esses momentos momentos para você. E normalmente nas grandes crises eu sempre tiro um dia para não fazer nada. Assim, falei, nossa, eu vou, sei lá, para o mato, para a praia, para qualquer lugar, se é no meio da semana mesmo, e eu preciso estar num lugar para pensar, deixar baixar um pouco o negócio, poder digerir um pouco o problema e chegar no dia seguinte e falar, cara, tô pronto, bora para a guerra, né? Então, sei lá, esses são meus rituais, né? E eu acho que a parte quando a gente fala da longevidade, né, pra gente são 13 anos, né, a empresa formalmente fazendo 12 anos da primeira venda agora, mas a gente teve esse ano a mais de trabalho ali que quem estava lembra, né. Acho que o benefício de estar empreendendo todo ano um desafio novo, então é difícil entrar numa rotina
que vai te desestimulando, né? Você sempre tem um problema para resolver, mas, obviamente, cara, vários momentos bate. Porra, será que ainda dou conta? Será que eu estou pronto para o próximo estágio da empresa? Tem que correr atrás, tem que aprender, tem que se desenvolver. Tem todo o sacrifício por trás, né? E eu acho que o fato da gente, assim, a gente conseguiu construir uma cultura de trabalho e um time, assim, muito foda, muito foda. E para mim, pelo menos esses últimos anos, né, tem a parte também de trabalhar junto com minha irmã. A gente às vezes se mata, mas um puxa o outro nos momentos duros, né? Quando vê que um tá caindo ali, a gente se puxa, né? E eu acho que nesses momentos de, sei lá, olhava em volta, olhava para o time, olhava para a galera, eu falei, pô, não posso deixar essa galera na mão, né? Não dá tempo de ficar triste, bora focar em resolver o problema, né? Mas enfim, eu acho que é um pouco da minha experiência. É isso aí. É uma visão bem maratona, né, que você está trazendo aqui, né? Você tem que estar se cuidando, né, para conseguir ter essa longevidade. Mike, em cima da mesma pergunta que eu fiz para o Breno, o que você dá de conselho aí pro pessoal? Baseado na história do Breno ou em geral, assim, em geral? Geral. Quando você empreende, você vai dormir na sexta-feira e quando dá no domingo você fala, não quero mais, vou desistir desse negócio. Né? Sleep on it por uma noite, na segunda noite você fala, já era, ferrou tudo. Você acorda segunda-feira, você volta pro trabalho, né? Você fala, não, daqui vai. E é assim, né? É o dia inteiro, ou vários episódios onde você fala, eu vou desistir, não vai dar mais, chega. E tenho certeza, a Mari está até fazendo assim com a cabeça, né? Certeza que todo mundo aqui já passou por isso. Você acorda e se fala, puta, não vai dar. Isso aqui não paga nem o aluguel, nem a gasolina do meu carro, né? Começa pelo problema financeiro, aí depois se você resolve um pouco do financeiro, porque você não resolve ele muito, a não ser que você vá para o teu M&A, né? Aí tem problemas operacionais, aquela história, fechei um baita contrato de manhã, de tarde o site está fora do ar, né? Aí você fala, e aí você tem problema com pessoas, quer dizer, na realidade é o dia a dia de todos os negócios, mas eu acho que toda vez que você acorda e você fala esse negócio não vai dar, quando você volta para o trabalho, você fala que dá, por mais incrível que seja, né? Acho que a gente já passou isso várias vezes, a dificuldade você passa por cima e você avança. Dificilmente, né? Acho que tem que ser uma situação muito, muito, muito extraordinária para você falar, não vou fazer mais isso, eu vou desistir. Tem que estar no fim da reta mesmo, onde você já exauriu todas as possibilidades. Eu acho que todo mundo passa por isso. Além do fato de que quando você está no M&A, aí junta tudo isso daí, que aí você nem pensa mais nisso, você não pensa mais em, não vou desistir do negócio, não, porque você está para vender o negócio, mas aí você está assim, como é que eu toco o dia a dia e continuo crescendo, motivo a equipe, que vários vão ficar sabendo, vão estar envolvidos na história do M&A para poder me ajudar, sei lá, o pessoal da área financeira precisa puxar dados, o pessoal da área de marketing também, então no final acaba vazando, entre aspas, né, por mais que você queira manter isso em segredo, porque isso afeta muito, né, a moral assim, da equipe, você tem que tocar o dia a dia e passar por todos os desafios do M&A. M&A não tem sábado, não tem domingo, não tem horário, tem reunião de noite, tem reunião de dia, tudo é prazo. O relógio está batendo contra você o tempo todo. E aí você tem que administrar essas duas bolas, né, no ar ao mesmo tempo. Estou vendendo um negócio, o negócio precisa crescer, porque se ele parar de crescer, é capaz que o comprador diga, passaram todos esses meses, né, o Otávio falou aí, deu quase 2 anos de trabalho, 2 anos depois o teu negócio caiu, o preço cai junto, né? Então você tem que tocar, né, todas essas bolas, todos esses pratos no ar, é muito, muito difícil. Mas a resiliência, né, de novo, a palavra resiliência, ela vence. Então, eu acho que a minha recomendação, né, Pedro, é você, né, nem estoicismo, acho que é muito mais você estar blindado mentalmente e falar, eu tenho um objetivo, aqui no caso eu vou vender esse negócio, vou vender, não importa o que, ele vai continuar a crescer, e assim vai indo, né? Eu acho que não pode desistir. Claro, acontece uma mudança no meio do caminho, mas é muito mais isso, eu vou atrás desse objetivo, esse é meu próximo passo, e depois, vendeu,
faz a transição e abre outro, dá uma descansada e abre outro, né? E vai, depois vende a segunda e faz a terceira e a vida continua. Acho que é mais por aí, olhar para frente. Muito bom. E com isso, com essa mensagem final, eu queria agradecer aí a participação dos nossos convidados e parabenizar também aí pela jornada o Breno. Breno, obrigado aí. E, obviamente, teremos outras oportunidades aí de você participando aí, mas parabéns aí pela jornada. Obrigado, Pedro, Otávio, Mike, Mari, prazer estar com vocês aqui, galera. Boa. Parabéns. E Mari, parabéns também para você aí pela jornada. E é muito legal olhar para trás e ver tudo que vocês construíram, dá muito orgulho. A gente tem muito orgulho de vocês aí. E de dizer que a gente, de alguma maneira, mesmo pequena, participou dessa história tão legal. Obrigada, Pedro. Obrigada, pessoal. E obrigada pela parceria durante todos esses anos e esse processo. É isso aí, é isso aí. E Otávio Pimentel, obrigado aí pela sua participação. Nada, Pedro, eu que agradeço e, agradecer aí também o Breno, a Mari, acho que foi uma parceria bem legal que a gente construiu aí, principalmente nos últimos meses, né? Foi um processo bem intenso, dá até saudade, né, pessoal? As reuniões ali dia de domingo à tarde, sábado. Mas bom que vocês estão seguindo aí a trajetória de vocês e fico muito feliz em ter contribuído aí também para isso ter dado certo. Não, show de bola. E Mike, obrigado aí também, você que acompanhou desde o início esse projeto e pelas palavras aí no final, que eu tenho certeza que ajudaram aí muita gente. Obrigado para todos. Breno, Mari, vou sentir falta do nosso conselho, mas agora vocês estão em ótimas mãos, então a gente se vê para tomar umas aí, festejar isso aí tudo junto. Boa, valeu pessoal! Se você gostou deste episódio, compartilhe com colegas nas redes sociais, WhatsApp e não esqueça de marcar @Ace Ventures. E não deixe de se inscrever no Exit Academy, pois é uma imersão realizada pela Ace Advisors, inteiramente gratuita, para que você entenda quais as melhores rotas de M&A que existem para uma startup. O link de inscrição está na descrição desse episódio. Espero ver você lá. Até a próxima!